Quando conjugamos um verbo no futuro em português, chegamos a formas como lutarei, sucumbirá, venceremos. Se repararmos, essas formas são feitas a partir de um sufixo conectado à forma do infinitivo do verbo: lutar, sucumbir, vencer. Isso é diferente das conjugações do presente ou passado, onde as flexões são conectadas diretamente à raiz. Pois bem, o fato é que o futuro surgiu da fusão de dois verbos separados, com o segundo sendo o verbo haver no presente. Lutar, ei. Sucumbir, a. Vencer, hemos. Ainda hoje pode-se ouvir de vez em quando construções do tipo hei de lutar, há de sucumbir, hemos de vencer, que podem indicar um futuro ou uma obrigação ou necessidade, com o mesmo sentido do verbo ter. O sentido original dessa expressão era mesmo para indicar uma necessidade ou obrigação, mas com o tempo ela passou a representar simplesmente o futuro. Agora, por que usamos o verbo haver para isso? O que esse verbo tem a ver com necessidade e obrigação? Primeiro, é interessante lembrar que o verbo haver originalmente significava ter, possuir. Esse é um verbo transitivo, que exige um objeto, a coisa que se tem. Então, digamos que você tem um campo e precisa plantar nele. Você pode dizer, tenho um campo para plantar. E isso vale para qualquer coisa que você tenha, que seja posse sua, e com a qual você vai realizar uma atividade. Tenho uma conta a pagar, por exemplo. Agora, como comentei, o verbo haver significava originalmente ter. Então essa frase poderia ser também dita como hei uma conta a pagar. Uma conta a pagar funciona como objeto do verbo. Como o verbo conjuga para a pessoa, eu posso colocar o objeto antes do verbo, né? Porque não cria ambiguidade. Dá para dizer, uma conta a pagar tenho, uma conta a pagar hei, com o mesmo sentido. Pois bem, se você tem um objeto e há uma ação a ser realizada com ele, isso pode ser visto como uma obrigação ou necessidade. Eu tenho um campo para plantar. Eu tenho uma conta para pagar. Eu preciso plantar o campo e preciso pagar a conta. Com o passar do tempo, o uso do ei se consolidou tanto que ele foi reinterpretado como apenas um verbo que indica a necessidade que acompanha o verbo principal. Por conta disso, passou a ser possível usá-lo até mesmo com verbos intransitivos, onde a expressão com seu sentido literal não fazia sentido nenhum. Dormir, ei. Vencer, hemos. Com o tempo, isso foi evoluindo de um sentido de obrigação para um sentido de simples futuro, e com o uso tão frequente, o verbo passou a ser interpretado como um mero sufixo flexional. A relação com seu sentido original, semântico, de ter, possuir, se perdeu completamente, passando a ter apenas um sentido gramatical, como uma flexão de outra palavra. A esse processo chamamos de gramaticalização. Podemos definir gramaticalização como a evolução de categorias lexicais, verbos, substantivos, em categorias funcionais, como preposições, conjunções, flexões. Segundo a maioria das vertentes de estudo da gramaticalização, todas as formas funcionais de uma língua, como as preposições, conjunções e flexões, evoluíram de conceitos mais concretos, lexicais, que aos poucos foram perdendo seu sentido original. O que se assume é que a gramaticalização é motivada pela necessidade de se comunicar de forma bem-sucedida. Para isso se usa construções concretas, lexicais, com um significado bem definido, para expressar ideias mais abstratas e menos definidas. É o que a gente vê na evolução de uma expressão concreta como tenho roupa de lavar, ou tenho de lavar roupa, para algo mais abstrato como tenho de dormir. Isso faz sentido se considerarmos que, a princípio, substantivos e verbos são as únicas categorias que todas as línguas do mundo compartilham. Assim, todo o resto deve de alguma forma ter derivado deles. E antes de prosseguirmos, se inscreva aí no canal se está gostando do conteúdo. Em geral, se considera que o processo de gramaticalização ocorre em 4 etapas. Dessemantização, ou seja, a perda de significado. A palavra perde o seu sentido literal, concreto, original, e passa a ter um sentido mais abstrato e gramatical. Extensão, ou seja, a generalização dos contextos em que a expressão é usada. Ela passa a ser usada em contextos onde não era possível com seu sentido concreto original. Depois temos a descategorização, quando a palavra perde as propriedades morfossintáticas da fonte. Ou seja, se ela evoluiu de um verbo, ela deixa de ser vista como um verbo, e passa a ser só um morfema funcional, seja independente como uma preposição ou um clítico como uma flexão. E por fim a erosão ou redução fonética, onde frequentemente o morfema se reduz, simplificando pelo uso frequente ou átono, perdendo alguns dos fonemas que o compõem. Alguns pontos, especialmente extensão e erosão, não necessariamente ocorrem, dependendo muito da forma e do significado originais da palavra que se gramaticaliza. Por exemplo, com o que vimos da evolução do futuro em português. Originalmente temos uma expressão como roupa a lavar ei, ou seja, roupa para lavar tenho a roupa. Originalmente, roupa era o objeto do verbo haver e não lavar nessa frase. Mas o sentido original se perde e o ei passa a indicar só uma necessidade ou uma ação futura. Isso é dessemantização. Depois, com a extensão, se passa a usar isso com verbos intransitivos, onde antes não faria sentido. Depois, por descategorização, esse morfema deixa de ser visto como um verbo e vira simplesmente um sufixo de outro verbo.
chegarei. E a última etapa, erosão, não ocorre aqui porque o sufixo já é foneticamente simples. Vejamos como a conjugação do futuro evoluiu no Swahili. Assim como no português, ela evoluiu a partir de um verbo auxiliar, nesse caso, querer. A expressão atakakudia significa originalmente ele quer vir. A é o prefixo do verbo conjugado na terceira pessoa do singular, ele. Taka é a raiz do verbo querer, então ataka, ele quer. E kudia é o verbo vir na forma nominalizada, no infinitivo, com o prefixo ku, que nominaliza verbos. Como o verbo querer indica uma vontade, ele só poderia ser usado com um sujeito que seja um ser animado. Mas aos poucos a expressão passou a perder seu significado original de quer vir para ter uma noção mais genérica de virá ou vai vir, um vir que acontecerá no futuro. Esse é o processo de dessemantização, a perda do significado original. Com essa perda, o verbo pode começar a ser usado em contextos onde antes não faria sentido, como nti utaka kufa. A árvore vai morrer, literalmente, a árvore quer morrer, no sentido original. Nti, árvore, utaka, quer, conjugado com o prefixo adequado de gênero, e kufa, morrer. Esse é o processo de extensão. Com o uso cada vez mais frequente dessa construção, takaku para o futuro, ocorre a descategorização de taka como um verbo por si só, e ele se torna só um morfema marcador de futuro, fundindo os dois verbos num só. Nti utakakufa. Posteriormente, ocorre a erosão, onde taka acaba sendo simplificado para apenas ta, provavelmente por conta da sequência kaku, que vem depois se contrair em apenas ku. Assim chegamos a nti utakufa. A árvore morrerá na forma moderna. O futuro acaba sendo marcado com um infixo taku, incluindo uma parte do antigo verbo querer e o prefixo marcador de infinitivos. Basicamente como no português, onde o futuro também inclui o morfema do infinitivo dentro do verbo. O uso do verbo ter para formar o perfeito ou o passado em muitas línguas europeias pode ser explicado facilmente com esse processo de gramaticalização também. Vamos pegar como exemplo o inglês aqui. Imagine que você tem uma maçã com você e corta com uma faca. Você continua tendo a maçã, mas agora ela está cortada. Você poderia dizer I have the apple cut. Literalmente, eu tenho a maçã cortada. Eu tenho a maçã na condição de cortada. Com o passar do tempo, no entanto, esse tipo de construção se torna tão comum que ela se dessemantiza, perde o significado semântico original de literalmente possuir um objeto no estado X e passa a se referir ao ato de fazer algo no objeto que o leva ao estado X. Ou seja, a expressão passa a ter um sentido de eu cortei a maçã. Graças à perda do sentido original, agora a expressão pode ser usada até em verbos intransitivos onde originalmente ela não faria sentido, causando extensão do uso. Assim chegamos a expressões como I have slept. Eu tenho dormido literalmente, mas com o sentido de eu dormi. Por fim, esse uso de have, ter, se torna parte de um novo tempo verbal, quase como uma partícula que perde seu estado de verbo separado, nesse contexto, claro. Por fim, por essa interpretação como um morfema flexional e não mais um morfema lexical, ele pode sofrer erosão, que é o que vemos em formas como I've slept. Saindo um pouco dos verbos, vamos ver como um sufixo formador de adjetivos evoluiu nas línguas germânicas. O substantivo lika é reconstruído como significando corpo em proto-germânico. Para dizer que algo possui o corpo de um certo tipo, poderia-se fazer uma construção com essa palavra, por exemplo, corpo de cachorro, hundaslika. Com o passar do tempo, a expressão foi se expandindo para um sentido mais genérico de similar a X, e pode ser aplicada a vários tipos de palavras, como freundlich-lika, literalmente corpo de amigo, mas com sentido de similar a um amigo ou como um amigo. Posteriormente, esse termo perdeu seu sentido separado como uma palavra e passou a ser visto mais como um sufixo do substantivo, freundlichas. Vemos que com isso a marcação de gênero e caso acaba sendo transferida para esse sufixo e passa a concordar em gênero e número com o substantivo que descreve. A palavra freundlichas se torna similar ao nosso amigável em português, onde lichas, ável ou oso, formando adjetivos, já não tem mais nada a ver com o sentido original de corpo, e nem é mais interpretado como uma palavra separada. Em inglês antigo, isso se tornou freundlich pelas mudanças fonéticas ocorridas, e posteriormente, com mais mudanças fonéticas e erosão, chegamos ao inglês moderno friendly. Ou seja, o sufixo le originalmente significava corpo, lá em proto-germânico. Vamos ver a provável evolução de um sufixo formador de adjetivos que temos no português, mas para entendê-lo bem a gente precisa voltar até o proto-indo-europeu. No proto-indo-europeu tínhamos a palavra reconstruída como hoedesos, significando algo como cheiro, e que evoluiu para odor em latim. A partir dela podíamos reconstruir expressões como virnes hoedesos, cheiro de vinho. No entanto, com o tempo esse sentido de cheiro de foi se tornando mais abstrato e passou a ter um sentido mais geral de cheio de, contendo aquela coisa, não apenas seu cheiro.
Com isso, a palavra começou a ser combinada com coisas que antes não fariam sentido, como em nervurredessos, literalmente com cheiro de nervo, ou mais com o sentido de cheio de nervos. Com o tempo, nessa construção, a palavra deixa de ser vista como separada e é interpretada como um sufixo do substantivo anterior. Já numa fase mais avançada da língua, seguindo para o proto-itálico, nervodessos. Por fim, no caminho em direção ao latim, o sufixo foi sofrendo erosão, nervodessos, nervosos, chegando à forma osus, bastante produtiva em latim, como um mero sufixo criador de adjetivos a partir de substantivos. Às vezes, a gramaticalização pode surgir a partir de outros processos já gramaticalizados anteriormente. Veja esse exemplo da evolução da conjugação progressiva dos verbos em uns reikiano. A preposição on significa em, geralmente se referindo ao contato com uma superfície de outro objeto. Mas com o tempo ela passou a ter usos mais abstratos e passou a ser usada junto com infinitivos de verbos intransitivos para passar a ideia de que alguém está no ato de realizar aquela ação. Ich bin am Schlafen, literalmente estou no dormir. Aqui a preposição om se funde com o artigo neutro no dativo tam para formar a contração om. Esse tipo de construção originalmente era apenas possível em verbos intransitivos sem nenhum tipo de complemento, pois o verbo na forma nominal, o infinitivo, funcionava como objeto da preposição. No entanto, com a dessemantização, essa expressão passou a ter um sentido mais abstrato de eu estou dormindo, um presente progressivo, uma construção ainda parecida com a forma como o presente progressivo é feito em Portugal com estou a dormir. Porém, com essa perda do sentido literal, o uso foi estendido a verbos transitivos também, permitindo construções como Ich bin ein Buch am Lesen, estou lendo um livro, literalmente estou um livro no ler, ou numa sintaxe mais próxima do português, estou no ler um livro. Esse uso começa então a se tornar tão comum que esse on passa a ser visto quase como um prefixo conectado ao infinitivo dos verbos para criar um progressivo. Com isso, passa a ser possível usar essa construção até mesmo dentro de verbos com prefixos separáveis, como Ich bin ein Buch aufmachen, estou abrindo um livro, onde on é inserido dentro do verbo aufmachen, abrir. Por fim, por erosão causada pela pronúncia átona dessa partícula, ela se reduz muitas vezes ao mero Ich bin ein Buch aufmachen. Apesar de não ser possível, claro, reconstruir historicamente todos os morfemas funcionais das línguas para confirmar que todos realmente derivam de palavras isoladas, com sentidos concretos originais, em todos os casos em que a reconstrução é possível, esse parece ser o caso. Substantivos e verbos são a origem de todos os morfemas numa língua. Eles são as duas únicas categorias básicas das quais todo o resto de alguma forma deriva. Eu já abordei um pouco desse tema em vídeos anteriores, especialmente no relacionado à origem das preposições. Confere esse vídeo se ainda não viu. Mas a origem das preposições merece ainda mais vídeos. Em breve sai outro super interessante sobre como a gramática do chinês é útil para entender a gramaticalização, especialmente do ponto de vista de preposições. É possível que também saia um vídeo mostrando tendências globais de gramaticalização, como quais tipos de palavras frequentemente geram morfemas funcionais, de onde costuma evoluir o futuro, o passado, as conjunções, o plural. Se você quer um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários. E sabia que você pode ajudar esse canal se tornando um membro? Com sua ajuda eu posso seguir trazendo conteúdo aqui com cada vez mais qualidade e talvez maior frequência. E você ainda tem benefícios em agradecimento, confere aí nas opções de membro. Você também pode apoiar o canal pelo Apoia-se ou por doações espontâneas do valor que puder ou quiser via Pix. Ou pelo menos dar o seu apoio de graça com engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comenta aí embaixo e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos fãs de línguas. Obrigado por ter ficado até aqui, até mais!